A paz, povo de Deus. Estamos aqui em mais um Propósito de Fé 365, hoje o PDF 21, e trazendo uma palavra que vai ser transformadora para a sua vida. Que Deus possa falar enormemente ao seu coração. Sábado, estamos fechando a semana aí, espero que esse final de semana seja de muita bênção na sua vida. Que Deus possa nos abençoar enormemente. Evaldo, e aí, primo? Está na bênção aí. Espero que essa palavra de Deus possa impactar a sua vida hoje, que possa derramar bênçãos sobre ela, que você possa receber de Deus aquilo que Ele tem para poder falar ao seu coração. E todos aqueles que estão nesse propósito de fé 365, de segunda a sábado, 6 horas da manhã, e aos domingos, 8 horas da manhã. Todas as quartas-feiras estaremos trazendo uma live às 7 horas da noite, com um tema que pode impactar a sua vida, transformar a sua vida. O último tema foi um poder do autoconhecimento. Claro que esse tema é muito vasto. É um tema que nós estaremos ainda trabalhando ao longo dessas séries de live que nós estaremos fazendo todas as quartas-feiras, para que a gente possa estar levando conhecimento e para que esse conhecimento possa transformar a sua vida. Falamos da última vez, na última live, de o poder do autoconhecimento. Conheça a ti mesmo para conhecer o seu poder. E a gente quer estar sempre trazendo algo novo e transformador para a sua vida, algo que possa fazer com que você a cada dia se aperfeiçoe não apenas no Senhor aqui, através do PDF, mas também se aperfeiçoe nas relações humanas, interpessoais, com seus filhos, filhas, esposas, amigos, entes queridos, pessoas que lhes são caras, que lhes são importantes, porque nós estamos aqui no propósito de fazer a diferença na vida das pessoas. Espero que nós estejamos fazendo a diferença na vida de vocês, né, primo? Então, nós estamos lá alcançando, já tem gente lá nos Estados Unidos. Suas lives são muito boas, são tops. Obrigado, Evaldo. Obrigado, que Deus abençoe vocês enormemente. Maíra, que está aí sempre nos acompanhando ao vivo, todos os dias às 6 horas da manhã. E, primo, dá um abraço em todos aí por nós, muitas saudades. Que Deus possa derramar graça e bênção sobre o dia de vocês hoje. Então fica aí o convite para que vocês possam entrar no nosso canal no YouTube, Dr. Eriston Mourão. Vai lá, se inscreve no nosso canal, acione o sininho para receber novas notificações e deixe o seu comentário. Compartilhe, convide mais pessoas para poder fazer parte desse propósito, para que as pessoas possam vir e conhecer um pouco mais de Deus, conhecer de Deus, ter comunhão com Deus. E a palavra de Deus, ela nos possibilita isso. Nos momentos difíceis, de lutas, nos momentos que nós pensamos que nós não vamos conseguir, nos momentos que a gente acredita que todas as nossas forças já exauriu, quando nós temos essa comunhão com Deus, Deus nos fortalece em espírito, Deus nos dá forças para continuar caminhando. É por isso que eu estou aqui todos os dias. Talvez vocês possam pensar: nossa, o Eriston é uma pessoa de muita fé? Sim, eu sou uma pessoa de muita fé, uma fé inabalável. Nossa, o Eriston é uma pessoa muito sábia? Sim, eu estou no caminho em busca da sabedoria que Salomão pediu a Deus. Por que eu estou em busca? Porque a cada dia eu estou meditando nessa palavra, essa palavra que nos traz sabedoria para a nossa vida. E é por isso que eu estou aqui, todos os dias também, para compartilhar com vocês e para que vocês possam, assim como eu, nessa caminhada, adquirirmos a sabedoria de filhos de Deus, porque nós ainda estamos com nossos olhos, os olhos carnais, fixos aqui nas coisas dessa terra. E Deus nos chama para poder abrir os nossos olhos espirituais, para que estejamos com os olhos espirituais no reino de Deus, onde eu e você somos co-herdeiros em Cristo, filhos do Senhor Altíssimo. Muitos ainda estão vagando por esse mundo como os filhos da escravidão, filhos perdidos, errantes, como aquele filho que pediu a herança do pai
e foi para o mundo em busca dos prazeres, em busca da sua diversão, em busca de coisas novas, coisas que enchiam os olhos físicos, mas não enchiam o coração. E a história diz, a parábola que Jesus contou, que esse filho pródigo, ele perdeu tudo. É assim que muitas vezes acontece com a gente. Quando nós estamos com os olhos no mundo, nos prazeres do mundo, na vaidade do mundo, no orgulho do mundo, nas intenções enganosas do mundo, nós às vezes perdemos tudo no sentido de perder o que é mais importante, a comunhão com o Pai. Aquele filho saiu da presença do Pai, achando que o mais importante era a herança material, e Deus vem nos falando que, nessa parábola, que mais importante é a comunhão com o Pai, e não as coisas que nós vamos para o mundo para adquirir. A gente pode estar aqui, nesse mundo, para crescer, para nos aperfeiçoar, para forjar um caráter de reino dos céus, forjar um caráter de filhos de Deus, para que um dia nós possamos estar na presença dele, de mãos e coração limpo. E muitos entendem o contrário, nós entendemos o contrário. Estamos aqui para conquistar bens materiais, para ser bem sucedido, para fazer sucesso, ter fama, para ser destaque, para aproveitar e curtir a nossa vida doidada. Não que você não deva aproveitar, curtir o seu dinheiro, ganhar o seu dinheiro, não que não seja importante você se destacar no que você faz, ao contrário, Deus te chama para ser destaque onde quer que você esteja, mas que você possa ser destaque refletindo a imagem dele no mundo, para que outras pessoas possam ver Cristo em você. Não que você não tenha que ser feliz e aproveitar as bênçãos que Deus distribui para a sua vida, mas que você possa usar essas bênçãos para a sua felicidade, mas também que você possa usar as bênçãos de Deus para poder abençoar outras pessoas. Então, ao invés de você ficar aí simplesmente com seus olhos físicos, com os olhos da carne, fixado nas coisas desse mundo, eu te convido hoje para abrir os seus olhos espirituais, os olhos da fé, para que você possa enxergar muito além dessa realidade, para que você possa enxergar quem verdadeiramente você é, quem Deus chama você para ser e quem é aquele que está sempre de braços abertos, como na história do filho pródigo, para quando você perde tudo na vida, quando você sente um vazio existencial, quando você já não tem mais quem socorrer, quando você está comendo os farelos do mundo, aí o filho pródigo volta e o pai coloca um anel de honra na sua mão, dá uma veste real e recebe de braços abertos. É assim que Deus sempre faz com a gente. Quando nós achamos que nós estamos sendo autossuficientes, que já sabemos de tudo, que não precisamos mais do Pai, que nós queremos apenas as coisas do mundo, uma hora Deus nos faz voltar na presença do Pai quando nós perdemos alguma coisa que é muito cara para a gente. Aquilo que a gente acreditava que é mais importante que Deus, Deus nos faz refletir. Espera aí, filho, um dia você vai descobrir, seja pelo amor ou pela dor, que apenas na minha presença você se sentirá completo, você se sentirá feliz, e eu estarei sempre de braços abertos para poder dar todo o amor e te recolher, receber de braços abertos e te dar uma veste real. É isso que Deus quer para a sua vida, que você aprenda mais do reino dele, do reino dos céus, para que você possa fortalecer essa identidade como filho de Deus e para que você possa um dia estar, sim, verdadeiramente recebendo todas as bênçãos que Deus tem para a sua vida. E eu sei que nesse propósito de Fé 365, Deus tem muitas bênçãos para poder distribuir, para poder abençoar você, a sua vida, para que você possa também ser abençoador. Aqui a gente agradece também a presença da Daiane Batista. Espero que você inicie ou mantenha, se foi a primeira vez, que você seja bem-vinda. Se você já está nesse propósito de Fé 365 com a gente, espero que você continue, porque é um propósito que vai trazer muitas bênçãos para a sua vida, além do conhecimento, porque nós não apenas lemos, mas interpretamos e contextualizamos a palavra de Deus para a sua vida, para que você possa tirar lições, reflexões, para que essa palavra possa criar registros, conexões neurais aí que formam
crenças que vão fazer com que você, crenças fortalecedoras, que vão fazer com que você abra sua visão física para sua visão espiritual e você possa assim passar a ver o mundo de uma forma, de uma concepção muito mais positiva e com muito mais fé e com muito mais amor no coração e tendo Deus em comunhão aí. Gênesis 42 diz: vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Lembram que nos versículos anteriores houve 7 anos de grande fartura na terra, e Deus revela a José que esses 7 anos de grande fartura seria seguido de 7 anos de grande miséria. E assim o faraó, tendo sonhos, não tendo nenhum sábio na terra do Egito que pudesse revelar os sonhos, José ali na masmorra, ali José no cárcere, é chamado para revelar os sonhos de Faraó, porque o copeiro Mó tinha recebido de José uma interpretação do seu sonho e que se cumpriu, e que também havia recebido a revelação do padeiro Mó, que estava na prisão junto com o copeiro Mó do rei, e que havia também se cumprido. Então ele viu que José era um homem que interpretava sonhos, e sonhos representavam muito para a vida desse povo, principalmente quando vinha do rei, porque era como se fosse a revelação dos deuses que ele acreditava para o povo. Mas nenhum sábio soube decifrar os sonhos do faraó, que via 7 vacas gordas sendo devorada por 7 vacas magras, e 7 espigas gordas cheias de milho sendo devorada por 7 espigas magras, o que representava, de acordo com a interpretação do sonho que José fez ao faraó quando estava diante dele, que seriam 7 anos de grande fartura seguidos de 7 anos de grande miséria, de grande pobreza. Então, que Deus possa revelar para você, através dessa mensagem, também tanto quanto revelou para a gente no capítulo anterior, como revelou para o faraó nessa época, e que colocou José como governador da terra, e José administrou muito bem, a ponto de ter uma fartura enorme na terra do Egito durante 7 anos. Porém depois veio 7 anos de grande miséria, que assolou toda a terra do Egito e de Canaã também. E aí a palavra vem falando que, vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, e não tinha em Canaã, lá em Hebrom, disse aos seus filhos: por que estáis aí olhando para o outro, sem fazer nada, de braços cruzados, e quando o nosso gado morre de fome, quando a gente está aqui nessa escassez, o Egito tem uma fartura enorme, vai lá e compra os mantimentos. E eles tinham dinheiro, porque Jacó era um homem próspero. Só lendo a mensagem aqui, naqueles períodos que vivemos só, acontecendo coisas negativas, faz muito bem ouvir uma boa palavra de Deus e continuar seguindo em frente com muita fé. Amém, 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 meu irmão, amém, primo. Que Deus possa continuar falando enormemente ao seu coração. E aqui nós vemos o que? Então que Jacó, o Israel, aqui fala sobre Jacó, mas nós já sabemos que Jacó recebeu um novo nome, Israel, que é príncipe de Deus, aquele que luta, que batalha, mas que vence, que nunca desiste até receber a sua bênção. E você é também Israel, você é aquele que batalha até conquistar a sua bênção. Eu creio nisso, eu creio que você também, que está aqui, está batalhando aqui com Deus, nesse propósito de receber a sua bênção, de ter comunhão com Deus, e fala assim: ó Senhor, eu não vou te largar de forma nenhuma até receber minha bênção. Foi assim que Jacó fez ali naquela luta com Deus a noite inteira, e não largou do Senhor até que o Senhor falou: você é verdadeiramente Israel, príncipe, aquele que está com Deus, está grudado em Deus e que não larga até receber a sua bênção. Espero que você seja assim também. E disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito, descei para lá e comprai-nos dali, para que vivamos e não morramos, devido à miséria era tanto. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito, porque tinha demais. José tinha guardado muitos galpões, muitos depósitos, e até lugares que não eram depósitos eles estavam estocando
o trigo, e José então passou a comercializar esses mantimentos para poder prover o povo que estava na miséria, o povo que não tinha o que comer, porque a terra não produzia mais, grande secura, um período de muita dificuldade, onde não havia jamais produção nenhuma. E o gado começou a sentir, as pessoas começaram a ver que tinha que procurar o quê? Nos depósitos do Egito. E foi para lá que os irmãos de José partiram. E lá José estava, então, à frente da venda, das negociações desses mantimentos para suprir as necessidades do povo. Você vai ver ainda que a bênção de Deus vai ser tão grande na sua vida, que onde quer que você estiver, você vai fazer prosperar. Seja na empresa onde você estiver, seja na casa onde você estiver, seja no ambiente que você estiver, tudo que estiver, onde você estiver, vai estar prosperando na presença de Deus, e você vai ser canal de bênção, de provisão para muitas pessoas. Escuta o que eu estou falando, você, Evaldo, que está aí nos Estados Unidos, meu irmão, eu tenho certeza que Deus pode te usar aí onde que você está como canal de bênção para a vida das pessoas que estão precisando. Tem muitos brasileiros aí que estão longe da família, que estão passando situações difíceis, depressão, angústia, tristeza. Estão aí, claro, lutando para conquistar o pão de cada dia, para sustentar a sua família, para poder ter uma vida mais tranquila. Mas são muitas privações, são muitas dificuldades, são muitas dores. Estar longe da família não é fácil. José estava longe da família, não era fácil para José estar longe da família, mas José, ele estava ali para um propósito de Deus, para poder ser bênção na vida de muitas pessoas e também para poder ser provisão para a vida da família dele. Deus colocou no patamar mais alto como governador, o segundo homem mais importante do Egito, só abaixo do faraó, porém ele tinha tanto poder quanto o faraó, porque tudo estava em suas mãos. E receba, tudo está nas suas mãos quando você está na presença de Deus, para que você possa usar isso para a sua prosperidade, mas também para que você possa ser canal de bênção para a vida de muitas pessoas. Então tenho certeza que você, onde quer que você está, Maíra aí em Turmalina, e todos que estão nos assistindo aqui, que estão nesse propósito, onde quer que você esteja, você vai ser canal de bênção para a vida de muitas pessoas. Deus vai estar te abençoando. Receba, gente. Deus vai estar te abençoando para que você possa ser canal de bênção para muitas pessoas. Não esteja com os seus olhos fixos nas coisas materiais. Não, esteja com os seus olhos fixos em Deus, porque quando Ele te abençoar, vai ser em abundância. E você vai ter tanto que vai transbordar, seja em amor, seja em sabedoria, em conhecimento com Deus, seja refletindo a imagem de Deus, seja em bens materiais, para que você possa compartilhar. Então desceram os 10 irmãos para a terra do Egito, e lá estava José, e José recebeu então os seus irmãos, ao que nós vamos ver aqui. Porém a Benjamim, irmão de José, Jacó não enviou com os seus irmãos, porque dizia, para que eu não suceda porventura algum desastre. Jacó já havia perdido José, acreditava-se que José estava morto, porque foi isso que os irmãos de José falou para o seu pai. Falou que ele tinha sido devorado por uma fera, e levou que a túnica ensanguentada com o sangue de um cordeiro, que eles dissimularam ali para dar a entender ao pai Jacó, que é hoje Israel, nesse momento da palavra de Deus ele já é Israel, falando para o pai que o irmão tinha sido devorado por uma fera. E aí Jacó ficou inconsolável. José, para Jacó, era o filho predileto, como nós vimos aqui, porque era fruto do relacionamento do seu amor, Raquel. E ele queria muito preservar agora a vida do seu irmão caçudo, o irmão caçudo de José, que era também filho de Raquel. E com isso, ele impede que Benjamim vá até o Egito, com medo de alguma coisa acontecer com ele, assim como aconteceu com José. E ele queria então preservar a vida de Benjamim. Às vezes nós temos atitudes um pouco impensadas, erradas demais. Eu sei que Jacó está sendo movido pelo amor, de querer preservar, guardar
cuidar de Benjamim para que nada acontecesse. Às vezes nós ficamos com essa neurose. Tentamos proteger demais os nossos filhos, achando que a gente está fazendo o melhor para eles. Mas é preciso que nossos filhos criem resistência, desenvolvam resiliência. O que é resiliência? Muitas quedas virão, mas é preciso que eles aprendam a se levantar. Muitos desafios virão, é preciso que eles enfrentem. Muitas dificuldades vão vir para a vida deles, mas é preciso que eles enfrentem de frente e vençam, até para que eles possam se sentir capazes, até para que eles possam sentir que eles podem tomar o controle da sua própria vida. Aí nós fazemos o quê? Tornamos nossos filhos totalmente dependentes de nós, super protegidos, mimados demais. A hora que eles têm que cair, vamos falar assim, no mundão aí para poder conquistar o seu próprio espaço, aí eles sentem dificuldade, eles não conseguem enfrentar essas dificuldades, eles começam a fraquejar, às vezes alguns entram em depressão, um quadro de angústia profunda, porque não tem forças, não tem experiências de vida que poderia ter tido na presença dos pais, mas com super proteção. Eles não adquiriram essa experiência, não se forjaram, não criaram aquela resiliência para poder enfrentar as dificuldades, cair muitas vezes, que faz parte do processo de aprendizagem, levantar, porque nem sempre vai ser só vitórias. E não é o pódio que faz o homem, mas a sua jornada, é a corrida, é a caminhada, é o percurso que vai fortalecendo, são os exercícios diários para essa jornada, é o exercício diário de levantar todos os dias, de trabalhar, de enfrentar as dificuldades, de enfrentar os problemas, de ter que fazer, de ter que buscar o seu próprio sustento, de ter que trabalhar, de estudar, pegar de manhã até de noite, chegar cansado às vezes e ainda ir para frente de um computador para poder estudar. É isso que vai fortalecendo e forjando. E muitos pais impedem esse processo de evolução, de crescimento, de aprendizado, de amadurecimento, de criar essa resistência para poder continuar na sua maratona da vida. Tomar um cafezinho aqui, porque hoje, amanhã foi corrida, deu tempo de fazer um cafezinho, tá uma delícia para dar aquela energia, mas a energia maior vem de vocês, viu? A energia maior vem quando vocês entram, quando vocês compartilham, quando vocês deixam um comentário lá, quando vocês estão junto comigo nesse propósito, porque aí juntos em comunhão com a palavra de Deus, aí é potente, é força demais para continuarmos caminhando. Então, Jacó tinha essa super proteção com Benjamim, com medo de que algo acontecesse. Eu já fui assim, gente. Eu estou tentando me libertar, falo com vocês, aquela super proteção de pai, sempre com medo de, eu vou dar o melhor para o meu filho, vou fazer o melhor para minhas filhas, eu vou tentar dar o máximo de cuidado, atenção, proteção. E chegou um certo momento que eles tiveram que sair, tiveram que enfrentar a vida, e eu sei que eles devem ter sofrido um pouco mais nesse processo aí de desligamento no sentido de ter que sair de casa, debaixo das asas do pai, para poder ganhar o mundo, no sentido de conquistar o seu espaço, de estudar, de buscar algo para a vida deles. E tanto foi sofrimento para mim, para romper, cortar o cordão umbilical. Ainda está um pouco, eu confesso a vocês que está um pouco preso ainda aos filhos e filhas, porque é questão até de educação cultural na nossa família, esses laços estreitos, mas a gente hoje vai sabendo administrar eles, sabendo que tudo aquilo que eles têm que passar é para a evolução, para o crescimento. Minha filha hoje está lá em Jaíba trabalhando, sinto muita saudade, mas eu sei que é para o bem dela, então eu fico em paz. Ela já vai sair de Jaíba e vai lá para a Argentina fazer outra faculdade. Ela formou em engenharia, agora o sonho dela é fazer medicina, está indo fazer medicina, e ela não quer perder tempo, então a gente já está nessa expectativa para ela iniciar o processo dela e de formação. Então assim, e eu estou com o coração leve, porque eu sei que tudo isso hoje é processo de aprendizado e desenvolvimento para a vida dela. Antes não, quando eu deixei ela em Diamantina pela primeira vez,
que ela foi fazer faculdade lá em Diamantina. Eu vim chorando, confesso para vocês. Eu vim chorando de Diamantina até a metade do caminho. Tem uma hora que eu tive que parar, estacionar o carro, que eu já não aguentava mais, as lágrimas estavam dificultando até a minha visão de enxergar em estrada, eu tive que parar e tomar um fôlego. Mas Deus foi trabalhando em mim para que eu pudesse estar aos poucos entendendo que os filhos têm que seguir o seu caminho, que é muito bom a gente dar todo o amor para o filho, todo o cuidado para o filho, mas é bom a gente deixar eles caminharem com as próprias pernas para que eles possam crescer, até porque nós não temos controle de tudo nesse mundo. Nós temos que sim ter controle sobre nós mesmos. Se nós não controlarmos, temos controle de nós mesmos, são as nossas emoções que vão nos controlar, são as circunstâncias que vão controlar a nossa vida, são as pessoas que vão controlar a nossa vida, e a gente não pode estar à mercê disso. A gente tem, por isso que eu dei a live O Poder do Autoconhecimento, para que as pessoas pudessem entender a importância de você conhecer a si mesmo, suas forças, fraquezas, suas limitações, para que você pudesse então dar uma nova direção, ter um controle sobre as suas emoções, controle sobre seus comportamentos. E como que a gente tem controle sobre isso? Estando mais consciente, mais perceptivo, fazendo autoavaliações, para que você não tome decisões, faça escolhas erradas, para que você não siga caminhos errados, para que você não use estratégias erradas, para que você não reaja inconsciente, instintivamente, para que você haja de forma consciente, racional e equilibrando ali a razão e a emoção. Então aqui a gente vê a preocupação de Jacó com Benjamim. Benjamim, que era o filho caçudo. Assim entre os que iam lá foram os filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. A fome atingiu a terra de Canaã, em Hebron, lá onde que eles moravam em Canaã, próximo ao Rio Jordão, já havia grande fome. Desceram, porém, sem Benjamim. José, pois, era o governador daquela terra, ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a ele com o rosto na terra. Vocês que estão acompanhando o propósito aqui, vocês lembram que José teve sonhos, que Deus deu José sonhos? E aqueles sonhos não era para humilhar os irmãos, talvez eles entenderam como humilhação. Quando José fala que ele viu a lua, o sol e algumas estrelas diante dele, inclinando-se, quando ele fala que viu ali molhos inclinando diante dele, representativo ao sonho que ele teve, e os irmãos entenderam que era algo que dizia respeito a eles inclinarem diante de José ser maior do que eles, de José estar numa posição privilegiada. Inclusive Jacó pergunta: mas filho, que sonho é esse? Será que eu, seu pai, sua mãe, vamos inclinar, dobrar, você vai ter maior autoridade do que nós? Então você estará sobre nós? É isso? Mas Jacó ficou com aquilo guardado no coração, porque sabia a relação que ele tinha com Deus e que Deus podia fazer coisas extraordinárias, que Deus tinha promessa para os seus descendentes. Porém, seus irmãos ficavam irados, primeiro, por José ser filho predileto de seu pai, isso causava grandes ciúmes, ira, discórdia entre eles. Segundo, porque José sempre estava vigiando seus irmãos para o seu pai, que não tinha tanta confiança nos seus irmãos, e colocava quem? Colocava José para vigiar. E José, ainda bocudo, tinha os sonhos. Em vez de guardar aqueles sonhos para si, no seu coração, ele revelava aqueles sonhos para os irmãos, e sonhos onde ele vinha como uma autoridade, um poder maior, onde os irmãos se inclinavam diante deles. E aqui está o cumprimento do sonho de José. Deus não deu sonhos para José para humilhar os seus irmãos, mas sim para garantir o sustento, para mostrar para eles que Deus tinha um propósito para a vida de José e que esse propósito iria abençoar a vida de todos. Então, é o que eu quero passar e que vocês possam refletir para hoje, nessa palavra, que os sonhos de Deus, que Deus tem para a sua vida, não seja para a sua soberba, para a sua arrogância, seja para você
causar ira, dissensão, seja para você revelar de uma forma não muito sábia para as pessoas, para gerar contenda, divisão, para gerar ciúmes, para gerar inveja, não. Mas que seja para ser bênção na vida daquelas pessoas, que os seus sonhos, que os sonhos que Deus tem dado para você, seja para que seja bênção para a vida de outras pessoas. Quando esse sonho se cumprir, você que está aí trabalhando na luta e para conquistar o seu espaço, para ser reconhecido, para trazer o sustento para sua casa, quando você conquistar aquilo que você tanto sonha, que você possa ser canal de bênção para a vida daquelas pessoas que ainda não entendiam os seus sonhos, não sabiam por que você sonhava tão alto, e muitas vezes tentavam te puxar para trás, fazer com que você desistisse dos seus sonhos. Mas Deus faz que você vá adiante, que você continue sempre rompendo de fé em fé, mesmo diante de todas as dificuldades, para que você possa realizar esses sonhos, para que esses sonhos que vai fazer a sua vida mudar, possa também ajudar a abençoar outras vidas, que seus sonhos possam ser bênçãos na sua vida, mas na vida de todas as pessoas que você ama, que Deus possa revelar os sonhos que Ele tem para a sua vida e que você possa guardar isso no seu coração, o segredo, guarde isso no seu coração, para que isso não gere inveja, para que isso não gere até uma energia negativa, para que você não vá mais. Eu confesso a você que muitas vezes eu sou bocudo, eu não aguento, eu quero compartilhar os meus sonhos com as pessoas que eu gosto, com as pessoas que estão mais próximas de mim. Eu quero sempre compartilhar, eu sou muito de compartilhar, igual eu falo aqui, de querer levar o conhecimento, é algo que está próximo de mim. Eu quero compartilhar aquilo que Deus tem me dado. E sou muito de ajudar as pessoas, muito de ajudar a minha família. Eu gosto de compartilhar, faz parte da minha natureza. Inclusive tem minha irmã, meu irmão fala, você tem que parar de ficar preocupando com os outros e voltar a preocupar com você, é você. Para de ficar focado muito nos filhos, com aquele olhar paterno só de cuidar, de proteger demais, de dar tudo, querer dar tudo, mas não é um espírito de compartilhamento. Eu gosto de compartilhar e eu acabo errando em alguns momentos, como eu estou falando aqui, e errando às vezes até compartilhar sonhos que Deus me dá e que Deus coloca no meu coração, porque tem muitas pessoas que não vão entender os seus sonhos, tem muitas pessoas que não vão te entender, tem muitas pessoas que vão pensar que você está compartilhando aquele sonho porque você quer ser maior do que eles, ou porque acha que você tem privilégios em relação a eles, mas não é. Eu compartilho, falo com você com todo o coração, é porque eu quero compartilhar a minha alegria, mas que nós tenhamos muita sabedoria para saber com quem nós compartilhamos os nossos sonhos, os nossos projetos de vida, aquilo que Deus dá para nos entregar, porque tem pessoas que não entendem, tem pessoas que vão fazer de tudo para que você possa desistir dos seus sonhos e vão até levantar-se contra você. O cafezinho tá bom. Ei, joia, esse cafezinho de Minas aqui, meu caro, tá bom demais. Então, pois José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou-lhes asperadamente, e disse: de onde vindes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. Então, José, que já era governador daquela terra, que vendia os produtos, os mantimentos do povo, os seus irmãos chegaram para comprar os mantimentos. O que os seus irmãos fizeram? Ele, como governador, os irmãos inclinaram-se diante dele, cumprindo os sonhos que Deus tinha dado a José. Agora José não se revela a seus irmãos. Talvez José tinha algo no seu coração que precisava saber inicialmente. Como que estavam os seus irmãos agora? Será que eram os mesmos irmãos que o venderam para os midianitas, para os ismaelitas, com aquele coração duro, indiferente, com aquele coração difícil, que odiavam? Então ele não sabia qual que seria ainda hoje, naquele momento, como que seria o coração dos seus irmãos em relação a ele. Então ele não quis revelar a sua identidade, para pesquisar, para ir muito mais fundo e saber qual o sentimento que os seus irmãos tinham. Se seus irmãos tinham algum sentimento de culpa, de arrependimento, de remorso por ter feito aquilo que fizeram com ele. Então, sabiamente, José não se revelou para poder conhecer mais daqueles irmãos que há 17 anos ele não via. José agora com 40 anos.
é que há 13 anos, aliás, ele foi para a terra do Egito com 17 e já havia 13 anos, com 30 anos ali, então ele recebeu a bênção e depois passaram os 7 anos de fartura e depois mais os 7 anos, então aproximadamente ele tinha aí 44 anos, de 40 a 44 anos nesse período, porque 13 anos passaram quando ele chegou, que ele subiu até o rei, que foi abençoado, recebendo o título de governador. Quando ele chegou estava com 17, mais 13, 30. Mais o tempo, 7 anos de fartura, 37. Talvez já tenha passado ali uns 3 anos. Na realidade, José estava com uns 40 anos, o que os estudos bíblicos revelam aí, nesse período. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém eles não os conheceram. Aí José então viu eles e perguntou: de onde vocês estão vindo? Seus irmãos revelaram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimentos. José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não os conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia tido deles e disse-lhes: vós sois espias? Já estava começando a confrontar seus irmãos para saber mais dos seus irmãos, como que eles estavam comportando, e aí coloca uma situação: vocês são espias, vocês vieram aqui para espiar, vocês são da terra de Canaã, vindo para o Egito, vocês vieram aqui foi para espiar o governo do Egito, e viesse para ver a nudez da terra. Ou seja, a terra nesse período estava um período de grande escassez, apesar dos depósitos do faraó, estava lotado, mas a terra estava devastada por grande miséria, por grande secura. Aí José perguntou: vocês vieram aqui como espião só para ver a nossa terra, para ver se nossa terra está devastada? Foi isso que vocês vieram fazer? Porque os irmãos moravam em Canaã, região ali próxima do Egito, porém eram outras terras. E Canaã era uma terra que sempre tinha muita riqueza, é a terra de promessas de Deus para a vida do povo que depois foi escravizado no Egito, e a terra da promessa, onde que mandava leite e mel, de acordo com as escrituras, fala que era uma terra muito próspera, muito farta. Então José vem logo perguntando. José sabia de tudo isso, vem logo perguntando: por acaso vocês são espias? Mas na realidade ele queria o quê? Ele queria era confrontar seus irmãos, para que seus irmãos pudessem revelar mais de si mesmo. E eles disseram: não, senhor, meu senhor, não, de forma nenhuma. Mas teus servos, olha como que ele se refere, mas teus servos vieram comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um mesmo homem, somos homens de retidão. Os teus servos não são espias. Então José começa a tirar ali da boca dos seus irmãos coisas que estavam no seu coração, e para ver se realmente eles estavam sendo verdadeiros, se eles não estavam dissimulando, se eles não estavam mentindo, se eles não estavam querendo enganar, o que eles realmente queriam. Sendo que Canaã era uma terra próspera, o que eles estavam fazendo ali? Eles foram lá para espiar, eles foram lá para ver a miséria da terra, qual que era a intenção dele? Mas também um motivo para José saber mais dos seus irmãos. Aí eles disseram: não, é porque a nossa terra também, nós viemos de uma família muito reta, fiel a Deus, meu pai, homem muito reto, e nossa terra também está tendo escassez, né? São períodos difíceis que nós estamos passando. Nós viemos aqui foi simplesmente para comprar mantimentos. Olha o que eles falam: todos nós somos filhos de um mesmo homem, somos homens de retidão, e os teus servos não são espias. E ele diz: não, antes viesse para ver a nudez da terra. Ainda José continua confrontando, porque Canaã era uma terra de grande prosperidade. Não, tu viesses foi ver a nossa miséria, foi isso que vocês vieram fazer. E eles replicaram, e eles disseram: nós teus servos, aí vem, somos 12 irmãos, filhos de um homem da terra de Canaã, e eis que o mais novo está com nosso pai hoje, mas um já não existe. Olha que tristeza. Então eles até imaginavam que José já estava até morto, porque eles venderam como escravo. Provavelmente eles tinham no seu coração que de tanto sofrimento que a escravidão causava, que muitas vezes escravos eram mortos no trabalho ali, de tanto fadiga, de tanto ser açoitado, em trabalhos pesados. Então eles não acreditavam que seu irmão pudesse estar mais vivo. Então lhes disse José: isso é o que vos tenho dito, sois espia, nisso sereis provado. José queria
realmente a prova de que eles estavam falando a verdade, que eles realmente estavam revelando a essência daquilo que José esperava que eles tivessem, que eles fossem. Homens agora verdadeiros, homens sérios, homens humildes, pessoas que realmente estivessem com o coração constritado. Então, nisso sereis provados pela vida de Faraó. Não saireis daqui, senão quando vosso irmão mais novo vier aqui. Ele queria provar se realmente era isso mesmo. E também foi uma estratégia para ele poder juntar todos os irmãos. Ele queria juntar todos os irmãos, talvez para revelar na presença de todos. No primeiro momento ele não quis revelar, para conhecer mais dos irmãos, e ele percebeu que faltavam dos seus irmãos. Então ele usou essa estratégia para poder juntar todos os irmãos, para que juntos pudesse revelar o que Deus havia feito na sua vida. Enviai um dentre vós, que traga vosso irmão, mas vós ficareis presos, e vossas palavras sejam provadas, que vocês provem o que vocês estão falando, trazendo seu irmão mais novo. Se há verdade convosco, e se não, pela vida de Faraó, vós sois espiãs. Então ele está falando assim, que vocês provem, porque se caso você não provar, vai ficar bem comprovado que vocês são espiãs, que vocês vieram aqui simplesmente como espião para poder ver a miséria que está na nossa terra. E pô-los juntos em prisão 3 dias. Pô-los juntos em prisão 3 dias. Do mesmo que José tinha experienciado na vida, muita angústia, muita tristeza de estar caindo na prisão, os irmãos deles agora passam por um momento onde eles vão ter que refletir sobre toda a vida deles. E é o que vai acontecer a partir de agora. Eles tiveram as mesmas experiências que José. Ali, quando ele fala Senhor em relação a José, como eles fossem servos, eles se colocam na mesma posição que José esteve ali na terra do Egito, como escravo, como servo, aquele que estava a poder servir o rei daquela terra, o faraó daquela terra. Então aqui eles passam pelas mesmas experiências que José, e agora eles estão na prisão. Então ao terceiro dia disse-lhes José: fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. Olha o que José fala. E ao terceiro dia disse José a eles: fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. Deve ter sido revelador para a vida desses homens. O governador do Egito falar que adorava o Deus de Israel, falar que ele tinha comunhão com Deus de Israel. Talvez nesse momento foi um momento em que os irmãos sentiram um pouco mais de paz no coração, saber que aquele faraó, que aquele governador José era um homem que tinha comunhão com o próprio Deus, o Deus de Israel, Deus do pai deles. Mas ainda eles não sabiam que José era seu irmão, porque até então eles pensavam que José estava morto. Então, independente de onde que você estiver aí, as pessoas vão saber que você é filho de Deus, que você tem essa identidade de Deus, porque Deus tem bênção sobre a sua vida, para poder compartilhar, transbordar para a vida de outras pessoas. Se sois homens de retidão, que fique um dos vossos irmãos presos na casa de vossa prisão, e vós ide, levai mantimento para a fome de vossa casa. Então você leva o mantimento, mas um dos seus irmãos vai ter que ficar. Trazei-lhe o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então ele deixa um irmão dele preso, ele vai deixar ele, Simeão, preso, e os outros irmãos vão buscar o irmão mais novo, caçula, Benjamim, para que realmente confirme que verdadeiramente aqueles irmãos deles já tinham o coração quebrantado, e prove que eles não eram espiãs, era uma estratégia de José. José acreditava que eles não eram espiãs, mas era uma estratégia para poder juntar toda a sua família. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados acerca de nosso irmão. Aí caiu a ficha, né? Pois vimos a angústia da sua alma. Eles viram quando José estava sofrendo ao ser vendido pelos escravos, quando estava ali na cova, que eles jogaram na cova e depois tiraram para vender, o desespero de José, a solidão de José, pensar que não podia contar nem com nenhum dos irmãos. Aqui, quando nos rogava, pedia, José antes, quando estava sendo vendido, pedia, rogava a eles, pelo amor de Deus, não faça isso comigo, não faça isso com o seu irmão. Filhos do mesmo, nós somos filhos do mesmo pai, sangue do mesmo sangue. Então aí, que sirva de reflexão para você que tem irmãos aí
são o sangue do mesmo sangue, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, ou do pai ou da mãe. Tenha compaixão com seu irmão nos momentos de aflição dele, no momento de angústia dele, no momento de desespero dele. Estenda a mão para os seus irmãos. Não os deixe nessa ferida, nessa angústia, nessa dor, nessa tristeza. Seja um amparo nos momentos difíceis, como José vai ser para os irmãos dele. As pessoas, os filhos de Deus, que trazem essa identidade como filhos de Deus, ele não deixa os seus desamparados, ele não deixa os seus na agonia, ele não deixa os seus presos na escravidão, talvez da sua angústia, da sua depressão, da sua tristeza, da sua miséria, das suas dificuldades. Ele está sempre pronto para quando o irmão pede, roga, ele poder estar com o coração pronto para poder ajudar. Não é que nós devemos fazer, indo, ajudando todo mundo assim, como eu já fiz muitas vezes, sem pedir. Em vez de ver bênção, às vezes veio consequência, porque às vezes Deus estava tratando naquele momento ali a pessoa, e eu com dó, eu com o coração quebrantado em relação àquela pessoa, ia lá e socorria, e a taca vinha nas minhas costas depois, porque Deus estava talvez provando aquela pessoa que eu estava ajudando, permitindo que ela passasse por aquelas provações, para que ela pudesse crescer espiritualmente, para que ela pudesse crescer e evoluir espiritualmente. Mas às vezes meus olhos ali de tanta compaixão, eu ia lá, tirava as costas dele e colocava a mim. E isso você tem que ter muita sabedoria. Aqui fala que quando José rogava, pedia, então vamos esperar que as pessoas nos peçam, porque assim eles vão pedir a coisa certa, que às vezes, muitas vezes nós vamos tentar ajudar da forma errada, fazendo a coisa errada. Então deixa de pedir, que eles vão vir, vão pedir. Isso também vai gerar um caráter de humildade na pessoa, de reconhecer suas limitações, reconhecer que eles precisam de ajuda, e isso faz parte do crescimento, do amadurecimento da pessoa, do desenvolvimento da pessoa, e criar também um espírito de humildade. É na vulnerabilidade que nós demonstramos a nossa grandeza. Não somos fracos quando nós pedimos ajuda, não somos fracos quando nós demonstramos as nossas vulnerabilidades. Nós nos mostramos fortes, nos mostramos humildes, nos mostramos diante das pessoas que nós precisamos sim de ajuda um dos outros. Não podemos sentir-nos autossuficientes, porque nós não somos totalmente autossuficientes, porque nós dependemos de Deus. E nós dependemos um do outro, não somos como uma ilha, não conseguimos viver isolados. E estamos aqui, a palavra de Deus fala que é bom que seja dois, para que quando um cair, o outro possa ajudar a levantar. Ou seja, é sempre bom que esteja alguma pessoa do seu lado, para você compartilhar as suas dores, para compartilhar as suas angústias, para você continuar abençoando e sendo abençoado pela vida dessas pessoas. Então aqui, eles viam que seu irmão José estava com a alma aflita, angustiada, e rogava e pedia, e eles nada faziam. Eles, pelo contrário, venderam seu irmão para os midianitas. E Rúben respondeu-lhe, dizendo: não vou-lo, dizia eu, não pequeis contra o menino, mas não ouvistes, e vedes aqui, o seu sangue também é requerido. Rúben, o irmão mais velho, que tinha falado assim: deixa ele na cova, porque a intenção do Rúben era ir lá e tirar José da cova e depois levar para a casa do seu pai, rogava porque eles não fizessem aquilo, que não vendesse José para os ismaelitas. Que o seu irmão, naquele desespero, rogando José: não, gente, não faça isso comigo, meus irmãos, não façam comigo, o que será do meu pai, o que será de mim? E eles não tiveram compaixão. E Rúben agora fala: está vendo? É Deus requerendo o sangue dele sobre nós. Então assim, ele morreu e agora o castigo está vindo sobre nós, porque o pecado está sobre nós. Nós cometemos uma barbárie, nós cometemos um erro terrível. E eles não sabiam que José os entendia, porque ele estava falando na língua dos hebreus, e os egípcios falavam outra língua. Então eles imaginavam que quando eles estavam conversando ali com José, tinha um intérprete conversando ali, interpretando, para que José não revelasse a sua identidade. Então José falava na língua dos egípcios e eles falavam na língua dos hebreus. E o que acontece? Eles não sabiam que José estava vendo o que eles estavam falando, porque eles imaginavam que José não entendia a língua deles. Até então tinha intérpretes. Então, como eles falavam entre si ali numa língua que era desconhecida pelo povo do egípcio, né, que eles não tinham esse conhecimento,
Então eles imaginavam que ele não estava escutando e nem entendia. E José estava entendendo tudo que ele estava falando. Porque havia intérpretes, aí fala, e eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérpretes entre eles. Na conversação entre eles, desde quando eles chegaram ali diante de José, tinha um intérprete, que eles falavam, o intérprete falava, interpretava para José. E José manteve isso, né? Vamos falar, entre aspas, esse teatro aí, permitindo que houvesse intérprete para eles não reconhecerem como irmãos dele. Mas aí retirou-se deles e chorou. Então José, ao ouvir aquilo, viu que realmente eles estavam arrependidos, que eles reconheceram o erro terrível que eles cometeram, e José saiu, não aguentou, não suportou, e chorou muito. Chorou José. Depois tornou a eles e falou-lhes. Depois que José chorou, José secou as lágrimas e tomou Simeão dentre eles e amarrou-o perante os seus olhos. Tudo ali para mostrar o quê? Da mesma forma que José foi tratado ali, ele queria que eles percebessem a dor de ter um irmão separado deles. José queria, na realidade, não era punir seus irmãos. José queria trabalhar, aproveitar aquela experiência para trabalhar aqueles sentimentos, aquelas emoções, para que eles pudessem sentir na pele tudo que José sentiu, para o crescimento espiritual deles, para que eles pudessem ressignificar toda a vida deles. E já estava nesse processo. Deus permite que nós passemos por situações para que nós possamos trabalhar o nosso caráter, trabalhar nosso desenvolvimento espiritual, nossa maturidade. Então, da mesma forma que José foi amarrado e levado como escravo e levado cativo, Simão ficou diante deles amarrado, cativo, na prisão. E isso fez trazer à mente toda aquela cena de José sendo levado como escravo, preso, prisioneiro ali. Olha o que eles falam. E ordenou José que enchesse os seus sacos de trigo e que ele restituísse o seu dinheiro a cada um no seu saco e lhe desse comida para o caminho. E fizeram-lhe assim. E carregaram o seu trigo. Então José deu mantimento para ele. Simão ficou preso. Seus irmãos voltaram com o saco cheio de mantimento. Só que José mandou colocar o dinheiro que eles haviam pago dentro do mantimento, sem eles verem. E ordenou José que assim o fizesse. E carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos e partiram dali. E abriram um deles o seu saco para dar pasto ao seu jumento na estalagem, viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do saco. E disse a seus irmãos: devolveram o meu dinheiro, e ele também aqui no saco. Então lhes desfaleceu o coração e pasmavam, dizendo um ao outro: que é isso que Deus nos tem feito? Que é isso que Deus tem nos feito? Porque primeiro eles vão para o Egito e são considerados como espião. Seu irmão fica lá. Agora aparece o dinheiro, eles vão pensar que nós somos saqueadores, que nós estamos roubando ele. Lembre-se que eles venderam José com moedas de prata. Olha o dinheiro aí. Então, olha o dinheiro de José, fez questão de colocar esse dinheiro aí também para que eles pudessem refletir sobre aquele dinheiro que eles estavam vendendo o irmão. É como se estivesse revivendo toda a história na mente deles, vendo seu irmão preso ali, eles estiveram presos, vendo seu irmão preso, eles partindo, seu irmão ficando na prisão. E agora o dinheiro ali que eles venderam, o irmão estava ali para mostrar para o coração deles, fez refletir sobre tudo que eles fizeram. Que agonia, então fala que do coração deles faleceram. Ou seja, eles ficaram muito perturbados, eles falaram: não, agora acabou, nosso irmão vai ser morto, nós não podemos voltar mais para a terra. O que nós vamos fazer? Como que nós vamos falar para o nosso pai? O que nós vamos justificar para os nossos pais? Para o nosso pai? E o que nós vamos agora? Que cara nós vamos voltar para o Egito e falar que o dinheiro estava com a gente? Eles não vão acreditar. E vieram para Jacó, seu pai, na terra Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes aconteceu, dizendo: o homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente e tratou-nos como espiãs na terra. Ele fala tudo o que aconteceu, que o José, o homem da terra, o governador da terra, como tratou os filhos de Jacó aí, fala para o seu pai Jacó, como que José havia tratado eles como espiãs, como de uma forma muito áspera, muito seca. Mas dissemos-lhes: somos homens de retidão, não somos espiãs. Ele contando toda a história agora para o seu pai. Observe que quando eles entregaram José para os midianitas e foram seu pai com a túnica encharcada de sangue de ovelhas, eles contaram mentiras para o seu pai, não foram transparentes.
Agora Simeão fica como escravo lá, eles são obrigados a contar a verdade. É Deus trabalhando o caráter desses homens. Agora eles veem a necessidade de ser transparente, de falar claramente para o seu pai, para não mentir mais para o seu pai, para fazer com que ele possa sentir a verdade, conhecer a verdade. E a própria palavra fala: conhecereis a verdade vos libertará do peso, da angústia, da tristeza, do arrependimento, de tudo aquilo que está pesando o coração. Então eles viram a verdade como uma forma de estar leve diante do seu próprio pai e tirar aquela angústia do coração deles. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai. Falam assim, eles contando para o pai Jacó o que eles falaram para José, o governador. Não sabia que era seu irmão. Somos 12 irmãos, filhos do nosso pai, um não mais existe, e o mais novo está hoje com o nosso pai na terra de Canaã. E aquele homem, senhor da terra, José, no caso, referindo a José, nos diz: nisso conhecereis que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um dos vossos irmãos e tomai para a fonte de vossas casas e parti. Ou seja, pega os mantimentos, vai e deixa seu irmão. Então ele está contando toda a história aqui, narrando o que aconteceu com o seu pai. E trazei vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espiãs, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão e negociareis na terra. Ou seja, se vocês cumprirem isso, vão provar que não são espiãs e podem vir comprar o quanto quiserem de mantimento. E aconteceu que, despejando eles os seus sacos, eis que cada um tinha um pacote com seu dinheiro no seu saco. E viram os pacotes com seu dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Gente, o que nós fizemos? O que aconteceu? Isso é punição de Deus para a nossa vida. Às vezes nós achamos que isso é punição, o que está acontecendo com a gente é punição. Não, não é punição. Às vezes Deus permite que as coisas aconteçam da forma que está acontecendo, é para reflexão para a sua vida, é para crescimento da sua vida, para que você possa tirar lições, é para que você possa reformular a sua vida, para que você possa pensar melhor o que eu fiz, o que eu estou fazendo, o que eu tenho que fazer a partir de agora, mudar os meus rumos, mudar a direção, ter novos propósitos no meu coração, o que eu preciso fazer para reconciliar com Deus. Está travando? Ô, gente, nós vamos ter que encerrar a live, porque eu acho que nós temos um tempo aí, mas nós vamos voltar com esse versículo, com esse capítulo, no próximo amanhã. Nós vamos voltar para que a gente possa continuar, porque está travando. Dá ok aí se vocês estão me ouvindo bem. Obrigado aí, volto ter orientado aí. Verifica aí, dá um ok aí se vocês estão me escutando. Porque realmente esse capítulo é um capítulo muito extenso, tem muitas reflexões para que a gente possa fazer. Tá normal aí? Se tiver, a gente continua, porque já está terminando aqui. Adiar, está aqui, adiar um pouquinho. Está chegando bem. Vamos então encerrar. Amanhã a gente volta. Está faltando um pouquinho. Aliás, então vamos concluir aqui. Está faltando um pouquinho só. Eles acabam contando para Jacó. Então Jacó, seu pai, diz: tende-lhes desfilhado José, já não existe Simeão e não está aqui, agora levareis Benjamim. Todas essas coisas vieram sobre mim. Mas Rúben falou ao seu pai, dizendo: mata os meus 2 filhos, se eu não tornar a trazê-lo para ti, entregá-lo em minha mão, e tornarei a trazê-lo. Ele, porém, diz: não descerá meu filho convosco, porquanto o seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe suceder algum desastre no caminho por onde fores, farei descer minha cãs com tristeza à sepultura. O que Rubens propôs aqui? Rubem propôs: pai, deixa eu levar Benjamim, tem meus 2 filhos aqui. Se eu não voltar com Benjamim, com Simeão, só pode fazer o que quiser com meu filho, pode pegar meus filhos e matar. Olha para você ver a falta de sabedoria de Simeão, de Rubem. Mas Rubem estava tão desesperado e querendo buscar Simeão, seu irmão, para junto do seu pai, e mostrar que eles não eram espiãs, para que eles pudessem limpar o nome deles. A vontade de Rubens agora é limpar o nome, que propôs o absurdo, deixar os seus filhos: pai, fique com meus filhos, se eu não voltar com Benjamim vivo e com Simeão, tira a vida dos meus filhos, que o sofrimento venha sobre mim, que a desgraça venha sobre mim, que a maldição venha sobre mim. É isso que Rubens estava falando. Mas
Jacó não queria. Não descerá meu filho convosco, porquanto seu irmão está morto, porque José já foi. Eu vou perder mais meu outro filho, irmão de José, com Raquel? Não posso. Se suceder algum desastre no caminho, aí o que vai ser na minha vida? Então eu vou morrer, eu vou para a sepultura de tanta tristeza. Mas Rúben se coloca, se posiciona nesse sentido: pai, deixa eu levar. E nós vamos ver o que vai acontecer no próximo capítulo. Assim nós concluímos esse capítulo de Gênesis 42. Espero que essa palavra possa ter impactado a sua vida, que possa trazer uma reflexão profunda para a sua vida. Talvez há momentos que nós temos que tomar decisões, como Rubens aqui tentou fazer, decisões, tomar uma posição que às vezes pode cortar na nossa carne, mas nós temos que ter uma postura e acreditar que se nós agirmos corretamente, Deus vai nos abençoar e continuar nos abençoando. Assim nós encerramos essa reflexão, essa leitura diária, e eu peço a vocês que possam refletir mais sobre ela, e amanhã voltaremos com mais um capítulo da Palavra de Deus para o seu crescimento, para a edificação da sua vida. Vamos orar? Ó Deus Pai Todo-Poderoso, eu agradeço por essas bênçãos, pela graça que o Senhor tem nos concedido a cada dia, Pai. Você está trazendo através da Tua Palavra uma reflexão, uma orientação, a luz para os nossos caminhos. Que essa palavra possa nos fazer refletir sobre quem somos, sobre nossas famílias, como que nós devemos proceder diante dos nossos irmãos, nos momentos de angústia, de desespero, de aflição, quando eles vêm nos pedir, que nós possamos ajudá-los, estar com a mão estendida, ou mesmo, Pai, quando estão numa situação difíceis, um irmão com depressão e às vezes não consegue nem expressar o que está sentindo, está no quarto, está ali triste, ou no momento de dificuldade, que nós tenhamos sensibilidade para perceber a dor do outro e estender a mão, estar sempre com os ombros amigos, pronto para poder acolhê-los, abraçá-los, dar o conforto e não deixar eles na agonia do desespero, entregue à própria sorte, Pai, porque somos famílias e como famílias nós devemos ter Espírito, Pai, mas que nós como pais tenhamos sabedoria de educar e edificar a nossa família e deixar que cada um deles siga o seu caminho, ensinando o caminho do bem e da verdade, quando são novos, para que eles possam, quando adultos, Pai, poder seguir esse caminho, trilhar, e nós temos a confiança que o Senhor, Pai Todo-Poderoso, vai estar protegendo pelo caminho, que nós tenhamos sabedoria, Pai, para não ficar mimando muito os nossos filhos, dando tudo aquilo que eles querem, mas deixando eles crescer, se aperfeiçoar, talvez num não, talvez numa frustração, que às vezes é importante, que é muito importante para o crescimento, para que um dia eles possam encarar a vida, porque a vida não é só de si. Aqui fora muitas coisas vão acontecer que vão nos negar aquilo que nós tanto desejamos, mas nós devemos estar preparados para receber os não também da vida, as dificuldades que vamos enfrentar, porque se nós vivemos apenas debaixo de um lar de super proteção, super cuidado, nós não trabalhamos com o nosso espírito, com a nossa mente, para que possamos enfrentar a vida lá fora, que nós, Pai, tenhamos sabedoria para educar nossos filhos no caminho do bem, da verdade, com a palavra de Deus, mas permitindo o seu crescimento, a sua evolução, para que eles possam se preparar para a vida lá fora, que nós possamos estar na presença de Deus, com grande retidão, com grande sabedoria e meditando a palavra de Deus, para que nós possamos crescer a cada dia e permitir que nossos filhos cresçam e que nós possamos confiar sempre no Senhor, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa trazer uma palavra de renovo para o seu coração e receba aí em nome de Jesus. Valdilene, minha querida, um abraço. Patrícia, Maiara, Evaldo, Andresa, todos que estão aqui, todos que estão participando desse propósito, todos que estão com a gente nessa live diária de 6 horas da manhã, de segunda a sábado, e aos domingos às 8 horas da manhã. E fica convite aí, gente. Quarta-feira tem live de conhecimento, uma proposta nova que nós estamos trazendo para o seu coração, para a edificação da sua vida. Conhecimento, gente, é libertador. Então busque para a sua edificação espiritual, para a sua vida psicológica, emocional, para o seu desenvolvimento financeiro, com a vida próspera, enfim, para que você seja pleno em todas as áreas. Conhecereis a verdade
e a verdade vos libertará. Que assim seja, que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Espero vocês amanhã às 8 horas da manhã e comece a compartilhar aí, gente. Deixe o seu like, seu comentário, se inscreva no nosso canal no YouTube e quarta-feira, comece a divulgar. Quarta-feira tem live nova às 19 horas aqui com um conteúdo muito importante. Espero vocês. Um abraço, até amanhã. Um beijão no coração de vocês. Receba!